Salve amigos do canal High Speed, mais um teste para vocês. Hoje nós estamos aqui com o nosso New City Hatchback modelo Touring. Estamos aqui no Templo do Automobilismo, estamos em Interlagos para mais um review com vocês. Dessa vez com o modelo hatch. Por sinal, um modelo hatch muito bonito. Eu não digo que é bonito, dessa vez vou me render. É bonito sim, design muito bacana, muito legal. Vocês veem que tem um ótimo perfil aerodinâmico. Lembrando que além do modelo Touring, nós temos duas versões abaixo dele. A EX e a EXL ou ELX é uma das duas. Porém, esse é o mais completo da gama. E além dele, a gente ainda tem também o modelo sedã. Mas o modelo hatch é um modelo que está com uma ótima penetração no mercado, tem seus concorrentes, sim. E vocês vão ver, apesar dele ter uma linha diferente, já que a Honda não optou por um motor turbo e sim por um motor aspirado, é um carro extremamente competente. Vocês veem aqui toda a lateral do veículo, espelhos retrovisores pintados na cor do veículo, por sinal, um vermelho muito bacana, tá? Uma pigmentação que com a luz do sol dá um brilho muito maior, tá? O carro equipado com rodas de liga leve, rodas de aro 16. Hoje não é tão comum 16 no país, ou é 15 ou é 17. Mas nesse caso equipado com rodas de liga leve de aro 16, pneus 185/55, tá? Freios a disco ventilados na dianteira, freios a disco sólidos na traseira, um ótimo conjunto de suspensão, McPherson aqui na dianteira. Suspensão traseira, você tem eixo rígido, mas de qualquer maneira, na verdade um eixo de torção, tá? Ele não é um multilink, mas é um carro extremamente confortável. A gente teve a oportunidade de andar bastante tempo com ele, um carro estável, um carro que mesmo tendo uma motorização, ele tem uma motorização 1.5 aspirada. Sim, é 1.5. Inclusive nossos amigos estavam aqui, até se espantaram, porque o desempenho dele é muito bom mesmo. Ele tem uma motorização que eu vou mostrar para vocês, com uma potência legal, um torque muito bacana, e o principal desse carro, economia. Veículo muito, mas muito econômico mesmo. Embora em metro dá uma média, eu vou passar depois para vocês que a gente consegue fazer muito mais. Bom, a gente vê que além dos espelhos retrovisores pintados aqui na cor do carro, tá? A gente tem no teto uma antena tubarão, na verdade ele parece uma barbatana de tubarão, que acaba auxiliando na aerodinâmica do veículo, tá? O veículo de 4 portas, chave presencial, tá aqui a nossa chavinha. Inclusive os retrovisores, quando a gente fecha o veículo, ele rebate o espelho retrovisor. O que é muito útil também quando você vai estacionar, não corre o risco de alguém vir e dar uma pancada no seu espelho retrovisor. Olha, lateralmente, o veículo é impressionante. Eu gostei bastante mesmo, tá? Vamos conhecer a dianteira do carro? Bora lá, gente! Aqui é a dianteira do nosso veículo. Vocês veem, como eu disse anteriormente, o ótimo perfil aerodinâmico, a frente em cunha. Aqui na parte superior da grade nós temos esse acompanhamento nesse preto brilhante. Não tem nada muito chamativo, como muitos modelos hoje que tem excesso de cromados. O único cromado está aqui, onde nós temos o logo, tá, da Honda. Temos uma grade em forma de colmeia, tá? Os faróis são full LEDs. Ok, só nessa versão. As duas versões anteriores ainda usam luzes halógenas, mas nesse é full LED. Farol de neblina também é um farol de LED. Na parte inferior da grade, onde está o para-choque, aqui a gente está com o modelo do veículo, ele tem também os sensores de estacionamento. A única coisa que, como já é uma característica dos veículos da Honda, ele é baixo. Então, quando você estiver andando, vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque as ruas de São Paulo são realmente complicadas, então ele acaba raspando sim lombada, valeta, mas a parte inferior do motor
ela é totalmente carenada, o que privilegia também penetração aerodinâmica e acaba protegendo os componentes mecânicos do veículo. Olha, essa frente é bem agressiva, vale realmente colocar como um veículo touring, embora ele não é um esportivo, mas de qualquer maneira é um veículo bem acabado. Vamos conhecer o coração do nosso brinquedo aqui? Bom, primeira coisa, material fonoabsorvente na tampa, tá? Ele não tem amortecedores, nada que a gente possa dizer que vá denegrir ou vai prejudicar, até porque a tampa é bem leve, acesso mecânico excepcional, motorização, como eu disse, motor 1.5 aspirado, equipando na verdade não, abastecendo o veículo com etanol, você tem 126 cavalos, tá? Mesma coisa se eu abastecê-lo com gasolina, o torque é um pouquinho diferente, 15,8 de torque no etanol, 15,5 na gasolina. Esse motor é com corrente de comando, então acaba sendo de baixíssima manutenção, você não se preocupa se vai sua corrente quebrar, tá? Então nós temos a admissão aqui em plástico, tá? Um motor de acessibilidade extremamente simples, bateria, tá tudo bem localizado, ABS, totalmente carenado aqui na frente. Olha, ficou muito bacana a posição aqui no cofre do motor e a facilidade de acessibilidade mecânica, que ajuda bastante quando você precisa fazer alguma manutenção. Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês que esse veículo, ele tem ADAS, tá? Aqueles auxílios semi-autônomos de condução. Podem ver ali no vídeo, na parte superior, que nós temos duas câmeras. Ou seja, então eu tenho ACC, que é o Adaptive Cruise Control, beleza? Vocês chamam de piloto automático. Controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo, tá? Você tem sensor de permanência de faixa, inclusive com a correção da faixa, sensor de veículo em ponto cego, tá? Ele é extremamente completo. Tem sensor crepuscular, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, pacote completo, tá? Dentro da categoria, é um dos melhores que nós vamos encontrar. Vamos conhecer a parte traseira do veículo? Bora lá! E aqui, a traseira do veículo. Tão elegante quanto todo o restante do veículo, lateral, dianteira. Uma das coisas que vocês podem observar, ele é um veículo extremamente clean. Eu não tenho excesso de cromados, eu não tenho excesso de identificação visual. Como na frente, nós temos aqui em cromado o logo da Honda e somente aqui a gente tem o nome de City. Ele não mostra nem que o veículo é o Touring, tá? Isso vocês vão observar depois lá dentro, que eu vou mostrar algumas pequenas diferenças que ele tem em relação aos outros modelos. Todas as lanternas Full LED, tá? A gente tem também sensor de estacionamento, brake light integrado aqui esse pequeno difusor que nós temos aqui na parte traseira da tampa, que ajuda na aerodinâmica e também em manter o vidro traseiro, a vigia traseira limpa, limpador da vigia traseira, desembaçador traseiro, tá? Veículo realmente muito bacana, e ali vocês veem um pequeno diferencial das outras versões, que é o nosso escapamento com uma dimensão um pouco maior. Na verdade a dimensão é igual, mas a terminação dele já mostra esse ar realmente bem mais esportivo do veículo. Porta-malas, aqui tem um pequeno diferencial, não vou dizer que é um pequeno problema, ele é um diferencial, uma boa abertura, tá? Material cobrindo toda a tampa, inclusive onde está o motor do limpador traseiro. Bagagito que a gente tem aqui, ele é no material com feltro, tá? O espaço do porta-malas é pequeno, ele é o menor da categoria, 278 litros. Então você consegue colocar duas malas médias aqui acomodadas.
Porém, o meu banco rebate 1/3, 2/3. Dá para você rebater os bancos. Lá dentro eu vou mostrar um detalhe que ficou muito legal, que compensa esse porta-malas um pouco mais acanhado, por assim dizer, tá? E a gente tem aqui também o nosso step. Tá bem acomodado, ele tá abaixo do piso do veículo. É um step temporário, ou seja, aquele step um pouco mais fininho, tá? Para você andar até 50 km, no máximo 80 km por hora. Chave de rodas, triângulo bem acomodado, não é aquilo que fica solto no carro fazendo barulho, tá? Iluminação dentro do porta-malas tem? Tem, embora halógena, mas tem, gente. Então é muito legal que se você precisa mexer em alguma coisa, você tem iluminação. Na parte de trás dos bancos, o top titter, que é aquela parte de fixação para cadeirinha, tá? Lá dentro, como eu falei, vou mostrar um detalhe diferente, inclusive quanto ao cinto de segurança, já que eu tenho cinto de 3 pontos, como todos os outros veículos para todos os ocupantes, mas a Honda teve uma sacada muito legal para quem vai no banco do meio, que é aonde está ancorado esse cinto de segurança para o terceiro passageiro, por assim dizer, tá? Bacana. O espaço, como eu falei, ele é menor. O acesso não é também totalmente plano, então você tem que fazer um pouquinho de força para colocar a bagagem, mas ainda assim, por ser um hatch, tá ok, tá muito bom. Vamos lá que nós vamos conhecer agora por dentro do nosso carro. Bora lá! Como eu falei, vamos conhecer dentro do carro. Eu disse, eu tenho chave presencial. Não tô com ela na mão, não é problema. Notem, tem esse botãozinho aqui, eu encostei no botãozinho, ele já pega o nosso espelho retrovisor, coloca na posição normal. Vocês viram, inclusive, que ele tem o repetidor de seta no espelho retrovisor. E vamos lá, venham comigo. Bom, vamos lá, gente. Devidamente instalado dentro do nosso escritório, vulgo cockpit. Primeira coisa, muito agradável, tá? Todo o design interno ficou realmente muito agradável, tá? Lembrando, como eu sempre falo para vocês, eu sou fora de padrão, minha mãe me enganou, falou que era leite, mentira, aquele treco era fermento, aí eu cresci demais. Não adianta dar risada porque o fermento ainda funciona para os lados, não. Mas 1,84 m, o carro tá regulado para minha posição de conduzir, tá? Eu estou muito bem acomodado. E os comandos? A parte de ergonomia, excepcional. Todos os comandos estão ao alcance das mãos. Então, vamos começar. Porta é plástico. Plástico texturizado, não é nenhum demérito, já que a grande maioria dos veículos também tem plástico. Puxador de porta, plástico imitando alumínio. Cromado, legal, boa qualidade, ótimos encaixes, você não vê nenhuma rebarba, tá? Aí nós temos comando dos vidros elétricos, portas dianteiras e portas traseiras, comando do espelho retrovisor, como eu disse e mostrei lá para vocês, ele tem rebatimento do espelho retrovisor e o bloqueio das portas, tá? Principalmente no caso de criança. O que mais eu ainda tenho? Aqui na porta, próximo da nossa coluna A, eu vou ter o tweeter, mais ou menos na altura da onde está os nossos espelhos retrovisores, né? A parte de áudio é excelente, então nós vamos ter alto-falante nas portas dianteiras, o tweeter, como eu falei aqui na coluna, alto-falante na parte traseira. Vou ter ainda regulagem da intensidade da iluminação do meu cluster, aqui num botãozinho na parte inferior esquerda, perto do meu joelho. Sensor de estacionamento traseiro, controle de estabilidade, que eu tenho como desacioná-lo. Na parte inferior, ali perto de onde está o descanso de pés, eu tenho abertura para o tanque de combustível e também abertura do capô, tá? Ainda vou ter aqui, de novo, controle do brilho, tá? Para o cluster. Vou ter a alavanquinha onde eu tenho o controle de iluminação, inclusive nós temos farol automático aqui e o comando de seta. Vou ter pedal shifts no volante, ou seja, a nossa transmissão, ela permite que você faça a troca de marchas. Porém, essa transmissão é uma transmissão CVT, Continual Variable Transmission. Ela emula 7 velocidades, mas você consegue fazer trocas pelo seu pedal shift, tá? Ainda tenho no volante, nessa nossa parte esquerda, uma teclinha
que mostra uma casinha, na verdade é o home, que aí você mexe nas configurações que eu tenho aqui do cluster, inclusive agora ele mostra que eu estou com porta aberta, até porque nós estamos gravando, eu tenho comando de áudio que eu consigo aumentar, diminuir aqui, consigo trocar as informações ali no nosso painel, porque esse painel é totalmente configurável também, tá? Ainda tenho comando para atendimento de telefonia celular e viva voz. Na parte esquerda, tá, do volante, você vai ter os comandos do ACC e também para eu escolher a distância que eu quero do veículo dianteiro. Isso é legal porque ele é extremamente intuitivo. Você não fica procurando, não tem que ficar mexendo no multimídia para regular. Então, como eu falei, parte ergonômica, excelente. E também o sensor de permanência de faixa. Como eu disse, ADAS nível 2. Então, automaticamente, se você passar dos 60 por hora, não der seta e invadir a faixa, ele corrige a tua condução, não tira o seu controle, mas ele posiciona o carro centralizando ele para você na faixa, tá? Na verdade, ele está te instruindo que toda mudança de faixa tem que ser sinalizada. Tá bom, o brasileiro normalmente esquece que tem que dar seta, mas isso acaba auxiliando. Aí a outra alavanca do pedal, então, na minha mão direita, marchas ascendentes, na esquerda, marchas descendentes. E a outra alavanca são os comandos para limpador do vidro dianteiro e limpador do vidro traseiro. No centro, como eu falei, aqui no nosso cluster, o pessoal da engenharia adora essa palavra. Na verdade, vocês costumam dizer painel, tá? Painel é todo o nosso dash. Então, quadro de instrumentos, como eu falei, totalmente configurável. Na configuração que eu deixei nesse momento, eu sempre vou ter na parte direita o meu velocímetro, na parte esquerda o contagiros, onde dentro eu consigo fazer as mudanças para alterar as informações. No caso, por exemplo, está mostrando verificação de pressão de pneus, está mostrando que eu estou com porta aberta, mas eu tenho uma série de informações que eu consigo trocar, vou mostrar para vocês. Inclusive, se eu estou com o modo Eco, que é para dirigir de uma maneira mais econômica, ele é acionado do lado da alavanca, mas ele mostra aqui também no nosso painel, no nosso quadro de instrumentos, tá? Mostra também qual marcha está engatada, no caso agora nós estamos parados, ele está em parque, e um velocímetro digital. Auxilia muito, você não precisa desviar o foco. E na parte inferior, também de fácil visualização, quanto você ainda tem de combustível no seu tanque. Lembrando que esse veículo é um veículo flex. Então, posso abastecê-lo tanto com etanol como com gasolina também. Botão de partida é um start-stop e ele está numa posição um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado. Normalmente, o pessoal costuma colocar junto da coluna de direção. Lembrando que nossa coluna de direção ela tem regulagem, ok? Altura e profundidade. Então, para a minha posição, ela esconde o botão, mas o botão está exatamente aqui nesta parte do painel ou na parte do dash. Alguns outros veículos têm ele aqui, outros têm aqui, mas perfeito. Difusores de ar, tá? Difusores de ar extremamente eficientes, você consegue ventilar rapidamente e muito facilmente todo o veículo. O nosso quadro de instrumentos é uma tela de 8 polegadas e o nosso multimídia é uma tela de 10 polegadas. Ah, mas a tela é menor. Gente, ela pode ser menor, mas ela é facílima da gente mexer. Você consegue fazer o espelhamento do seu celular, tanto Android Auto como Apple CarPlay, sem fio. Eu faço ela via Bluetooth, inclusive eu fiz isso aqui para nós, tá? Então, tá extremamente fácil de você utilizar. Ele é touch, dê um toque na tela, ele responde rapidamente. Consigo regular a intensidade dele aqui também, tá? Inclusive, eu aperto, ele já me dá a opção se eu quero ligar o modo noturno, se eu quero deixar ele desligado, embora ele continue trabalhado, mas quem se incomoda com aquela claridade, então ele vai te beneficiar. E os botões aqui, como eu disse na tela, você dá um toque e ele responde rapidamente. Então todos os aplicativos que eu tenho, se eu quiser voltar, é só apertar a tecla back que ele retorna também. Eu gostei muito. E aqui na parte superior, tá, você tem também o botãozinho que liga o nosso pisca-alerta. Ele é diferente dos outros porque ele não é aquela mídia flutuante que, além de, eu acho, tá, opinião, não ser tão visualmente legal, acaba atrapalhando e acaba chamando a atenção de quem não deve, né? Muitas vezes você tem problema que o cara tenta entrar aqui e arrancar. Esse daqui, ele está numa posição muito legal e a visibilidade dele para o condutor é excelente.
Abaixo do nosso multimídia, nós temos os comandos para o nosso ar-condicionado. Ar-condicionado digital de dual zone com os comandos físicos. Posso comandá-lo pela tela? Posso, mas é muito mais prático eu comandá-lo por aqui. Então eu regulo a velocidade do ventilador, eu regulo a temperatura que eu quero, escolhendo individualmente, tá? E eu também tenho, apertando essa alta tecla, como sincronizar. Então, botãozinho na extrema direita, se eu apertar, ele fica verdinho, marcando que está sincronizado. Ambas as saídas de ar vão ter a mesma temperatura, lembrando que sempre obedece à temperatura do condutor, tá? Aí tem desembaçador do vidro traseiro, desembaçador do vidro dianteiro. Aqui ó, o atalho para eu ligar o ar-condicionado, ele vai ligar para mim na velocidade máxima. Aqui eu escolho para onde eu quero mandar esse ar, se eu quero para o rosto, para os pés, para o rosto, para os pés. Se eu quero recircular só o ar dentro da cabine. Gente, está muito intuitivo, muito fácil de usar. A gente tem ainda no nosso dash aqui, de novo, plástico. De novo, um plástico texturizado. Na parte inferior, você tem couro, assim como eu tenho couro aqui na lateral da porta e nos bancos. E aqui a gente tem esse detalhe dessa costura no nosso couro. Lembrando, o veículo tem 6 airbags. Motorista, passageiro, coluna e cortina. Os bancos são bancos de couro, tá? Muito confortáveis, com detalhe em branco aqui também. Aqui embaixo você vê que você tem um pequeno ressalvo embaixo da onde está o comando do ar-condicionado. Dá até para colocar um celular se você quiser aqui. A chave do carro, quem tem o costume de não querer carregá-la no bolso, por qualquer motivo, pode colocar aqui. Inclusive, a própria Honda recomenda que você deixe a chave ali, porque ela está próxima do sensor. Poxa, mas precisa? Precisar não precisa, mas existe uma situação que você vai precisar sim. Como eu disse, chave presencial. Se a bateriazinha da chave acabar, você tem como destacá-la, abrir o veículo, fecha ela novamente, coloca aqui, o transponder está aqui próximo. Então ele faz o reconhecimento da chave, você consegue andar normalmente com o carro até conseguir substituir a bateria. Do lado você vai ter duas tomadas USB. Duas tomadas USB, uma de carregamento rápido, a tipo C, uma tipo A, e a tomadinha 12 volts. Antigamente, o acendedor de cigarro. Politicamente incorreto hoje fumar, né? Vai fazer mal para a saúde, tá? Aí a gente tem dois porta-copos aqui, vocês veem, inclusive eu estou com uma garrafinha e uma latinha aqui, tá? O comando da nossa alavanca de transmissão, para acioná-la, pé no freio, tem um gatilho, basta você puxar até o modo drive, ou até o reverse, marcha ré, ou tudo para trás, que é o modo esporte. Lembrando, modo esporte não aumenta a potência, vai continuar com 126 cavalos, vai manter o seu torque de 15,8 ou 15,5, tá? Porém, modo esporte ativado, ele vai esticar a marcha no momento da troca. E como eu disse, o botãozinho Eco. Se eu apertar esse botão, no momento da condução, ele vai privilegiar o consumo de combustível. Então eu vou ter uma condução não tão agressiva, tá? As respostas não são tão vigorosas, porém a economia de combustível ela é excepcional. Atrás da alavanca, freio de estacionamento eletrônico, tá? E a tecla Brake Hold. Para que ela serve? Bom, como eu sempre brinco, veículo automático, se você se distrair tirando sarro do seu amigo, que torce para aquele outro time ali da Marginal, que não está bem no campeonato, brincadeira, não fiquem bravos. É só uma maneira de brincar com os amigos, mas ele é útil, porque você pressionando, parou no farol, ele mostra que o rodo estacionado e ele só volta a andar quando você toca no acelerador, tá? Então, isso aumenta a tua segurança. E aqui, na parte de trás, você tem carregamento por indução para o seu celular, inclusive com um botão para acionamento. Você pode colocar o celular aqui, se não quiser carregar, basta apertar o botãozinho, ele não fica iluminado, você coloca ele não está carregando. Apertou, ele já está carregando. Ainda tenho os nossos parassóis aqui, ambos os parassóis não tem iluminação nele, porém a iluminação interna do carro, que é halógena, é excelente, ilumina muito bem. Alça de segurança, todos os passageiros, inclusive para o motorista. Aqui eu acho que esse daqui era desnecessário. Seria mais legal o porta-óculos. Por quê? Porque o motorista está sempre dirigindo, gente. Está sempre duas mãos ao volante. Sempre. Você só está livre de tirar a mão do volante para troca de marchas,
lembrando que aqui eu tenho pedal, então não preciso tirar, ou para fazer alguma sinalização de mão que precisar. Por isso que eu sempre digo que o descansa-braço, como vocês dizem, não é descansa-braços. Ele é uma cobertura do meu porta-objetos. Esse daqui, um pouquinho mais raso, mas ainda assim muito bom, tá? O cinto de segurança é de 3 pontos, porém, aqui na frente tem um pênalti. Eu não tenho regulagem de altura nem para o motorista, nem para o passageiro. Poxa, precisava. É o veículo top de linha, é o mais completo. E como existem vários perfis de condutores, para quem é menorzinho, o cinto vai acabar raspando e vai incomodar. Mas é um detalhe. Bom, aqui na dianteira é basicamente isso, gente. Porta-luvas, né? Esqueci de mostrar. Porta-luvas é pequeno, mas ainda assim dá para você colocar bastante coisa nele, tá? Vamos conhecer a parte de trás do veículo, gente? Bora lá? Lá tem algumas coisas bem legais para mostrar para vocês também. Primeiro vocês vão me ver sofrer, né? Lembrem, o carro tá regulado para mim. Vou sentar lá no banco de trás. Eu vou pro sacrifício. Anacleto, essa é para você também, hein? Não foi ruim não. Ótima acessibilidade, ótimo ângulo de abertura das portas. As portas, inclusive, tem a danada da trava da criança, porque criança normalmente é suicida. Você põe ele aqui, ele tenta abrir a porta e pular. Então, ótima segurança. Acabamento lateral de porta, igual na dianteira, plástico. Porém, na altura do seu, aqui sim, descansa-braços, onde você apoia o braço, material de couro. Ambas as portas com o comando dos vidros. Como eu falei, eu regulei o banco para mim, 1,84 m. Cara, primeira coisa que surpreendeu positivamente. Olha o espaço que sobrou para minhas pernas. Gente, tem quase um palmo. Viajaria aqui sem nenhum problema, sem incomodar o condutor, pedindo para parar, para esticar as pernas. Muito bom. Tá? Console central. Difusores de ar. Então, ar-condicionado dianteiro, traseiro, bacana. Aqui embaixo eu tenho duas entradinhas de tomadas. Eu tenho, então, mais uma 12 volts e tenho mais uma outra tomadinha aqui, que é uma tomadinha USB tipo C. Bacana. Você vai ver que no nosso monobloco, aqui no meio, não é alto. Vamos fazer um teste para ver se vai ser fácil viajar aqui. Não, não vai. Por quê? A parte central do banco ela é alta. Olha só, minha cabeça agora está presa no teto. Eu teria que viajar assim. Então, 5 passageiros, se o cidadão é grande, não vai resolver. Animais de grande porte, eu e meu amigo. Anacleto, para nós não dá não. Cinto de segurança. Cinto de segurança. 3 pontos, legal. Na posição lateral, aí a cabeça não toca no teto, não incomoda. Encosto de cabeça. Fica meio no pescoço, poderia ficar um pouquinho mais alto. Não ia me incomodar tanto. Mas encosto de cabeça para todos os ocupantes. Isofix para 2 posições aqui no banco de trás. Uma das coisas que eu disse que eu achei muito legal, sacada excelente da Honda. Normalmente, quem está na posição central do banco, como nós vimos aqui, vai ter que ser uma criança. Ele tem o grande problema do cinto. O cinto fica numa posição ruim, fica atrapalhando. A Honda simplesmente colocou ele no teto da coluna C. Basta eu puxá-lo aqui e eu consigo conectá-lo. E aí eu ainda tenho a outra conexão para a gente fazer ele se tornar também um cinto de 3 pontos. Olha, sacada fantástica. Aonde conecta o outro pininho? Aqui, gente, ó, tem um outro pininho no banco que é do passageiro da direita. Coloquei ele lá, travei ele. Eita, não sejam grandes, é complicado.
E aí eu consigo conectá-lo aqui também. Bom, deixa eu soltar novamente agora o danadinho aqui. Não, deixa aqui, depois eu solto. Porque eu quero mostrar para vocês que eu tenho descansa-braços, aqui sim, porta-copos, estou com a minha garrafinha do cidadão sedento. A minha garrafinha é grande, mas uma garrafinha normal ou uma latinha se encaixa aqui sem nenhum problema. Por sinal, tá um calor lascado. São Paulo sendo São Paulo, um dia muito quente, outro dia muito frio. Serviço? É água, tá? É água. Os dois bancos dianteiros. Porta-revista de boas dimensões. Então dá para carregar revista, um laptop você consegue colocar aqui. É até legal, porque eu consigo colocar o laptop e eu, como tenho uma tomada 12 volts ali, eu consigo colocar meu laptop para trabalhar. Luz interna do salão tá aqui na frente, tá? Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais para trás e ela também é halógena. Mas legal, tem as alças de segurança, como eu falei para vocês. Olha, legal. Mas aí tem uma grande sacada, uma sacada excepcional da Honda que, como eu disse, o porta-malas é pequeno, né? Consigo rebater o banco? Consigo. Mas se eu quiser carregar alguma coisa aqui, olha a sacada, gente. Olha o que eu fiz com esse banco. Eu levanto o banco, consigo mantê-lo na posição aqui, consigo reclinar o banco traseiro, abaixando o encosto de cabeça e vira uma cama aqui. Então, numa emergência, você consegue descansar dentro do próprio veículo. E não é só esse banco aqui, não. Os dois bancos eu consigo fazer a mesma operação. Vou mostrar para vocês. Mas ele mesmo assim pegou da rampa. Olha lá. Realmente é muito bacana. Ficou muito bom. Bom, amigos, agora vamos fazer um pequeno passeio para a gente aproveitar e ver como o veículo se comporta aqui nas ruas da nossa maravilhosa cidade. Veículo posicionado, coloquei já no drive, freio de estacionamento ligado, um toque no acelerador, ele já libera o freio de estacionamento para a gente. E vamos aproveitar que hoje o trânsito, por incrível que pareça, tá bom, é feriado, né? Tá bem livre, o dia tá bacana, tá um dia ensolarado. Vamos andar. A primeira coisa que vocês vão perceber quando vocês andarem com esse veículo é que ele é extremamente silencioso. A única coisa que a gente tem agora aqui, que tá um pouco mais alta, era a velocidade do ventilador. Baixei. Tudo ligado, todo o sistema do ar desligado. Coloquei, espelhei o meu celular, tô com o Waze pareado. Vamos andar primeiro aqui com o modo Eco, tá? É uma das coisas que eu até quero falar para vocês. Como eu disse, é um veículo extremamente econômico. Não é um esportivo, apesar da sigla Touring, né? Apesar do nome Touring, ele não é um veículo esportivo por excelência, porém ele é muito, muito econômico. As médias do Inmetro, lembrando, Inmetro média, tá? Eles fazem lá 21, 25 testes para poder chegar numa média. Eles dizem que esse veículo equipado com gasolina faria aqui na cidade uns 10, na estrada uns 14. Vou dizer para vocês, a gente pegou a estrada com esse veículo e dirigindo de uma maneira tranquila, comedida, a gente chegou a fazer 20 por litro. Ah, mas vocês fizeram isso com gasolina? Sim. E com etanol, a gente chegou perto dos 18. Carga de acelerador sempre, claro. Acelerou muito, você vai fazer os 126 cavalos correrem que nem os desesperados, eles vão querer beber. Infelizmente, eles bebem combustível. Mas dirigido de uma maneira comedida, realmente ele é muito, muito econômico. Ele é silencioso, gostoso de andar na cidade. É um veículo de dimensões mais compactas, como todo hatch. Então, facilmente você consegue driblar o trânsito, fácil para estacionar. Como eu disse, eu tenho a opção do pedal, tá? Tô andando aqui no automático, mas a qualquer momento eu posso dar um toquinho no pedal. Ele vai fazer a emulação das 7 velocidades para nós. Veículo parado. Como eu falei para vocês, eu tenho a opção do brake hold ativado. Vou ficar parado. Só vou sair daqui na hora que eu der um toquinho no acelerador. Toquei no acelerador, ele imediatamente acorda aí.
vida que segue. A gente vai lá continuar nosso passeio. Estou com o sensor de permanência de faixa ligado, ainda não estou na velocidade, até porque a via não me permite, mas se eu estivesse a 60 e deixasse ele invadir a faixa, ele automaticamente iria corrigir para mim. E ele também avisou agora, porque o trânsito parou, que a minha aproximação do veículo da frente era muito grande, ou seja, freio de estacionamento não. A condução semi-autônoma, frenagem semi-autônoma está ativa, ou seja, se eu não freasse, ele iria frear o carro com tudo para tentar evitar uma colisão ou pelo menos mitigar suas consequências. Sistema muito bom, aumenta muito sua segurança. Muitos vão reclamar, mas ele é um CVT, quando acelera a gente acaba ouvindo o ruído do motor. Sim, mas ele não é nada lento, tá? Vocês veem como está espelhado. O Waze já indicou que nós estamos numa via que tem lombadas e tudo mais. Realmente é um veículo muito confortável, é espaçoso. Como eu mostrei para vocês na hora que a gente estava lá na parte estática, eu consegui sentar no banco de trás com muito espaço, com muito conforto. O passageiro ali do meio tem que ser uma criança, senão vai sofrer. Mostrei a questão do cinto lá, que você tem a ancoragem dele no teto, lá na coluna C. Ele é facinho de engatar, tá? Para desengatar aquela outra haste, ela é mais um pouquinho chatinha, mas basta você usar a próprio pininho do cinto, que você encosta, aí ele já libera, tá? E como no nosso painel, o nosso quadro de instrumentos aqui, eu configurei, eu tô com o nosso velocímetro digital também ativo. Então fica muito fácil de você perceber qual a velocidade que você está circulando, sem correr o risco de tomar multa, esse tipo de situação. Claro, como eu falei, eu tenho o Adaptive Cruise Control, eu posso programar também a velocidade para que ele faça, para mim, o monitoramento da velocidade. E ele mantém a velocidade. Você tem um ótimo ângulo de esterço, então para fazer manobras é muito prático. A câmera de ré também é muito bacana, tá? Porque ela tem a guia, então você consegue manobrar, estacionar, tem uma ótima visibilidade. Como eu disse, eu gostei muito do posicionamento do nosso multimídia. O meu diretor falou que ele não gostou por causa da inclinação, ele falou que deu reflexo. No caso, olha, eu estou andando com sol, reflexo nenhum, muito legal de andar. De noite, se você não quiser que ela fique com a luminosidade ligada para você, basta você vir aqui, apertar, ele vai apagar, mas o sistema continua funcionando, tá? Realmente dentro da categoria dos hatches, me surpreendeu muito. Ultimamente a gente tem encontrado muito a opção que as montadoras têm feito por um veículo de 3 cilindros, um veículo com turbo para recuperação de energia. Claro, ele acaba sendo mais rápido, sim. Porém, esse daqui, ele não fica devendo tanto e, o principal, é extremamente econômico. Então, é um hatch que é de se considerar. Como eu sempre falo, não sei se vocês vão achar o veículo feio, bonito. Ele tem Polo como concorrente, HB20, o Argo da Fiat. Estão todos dentro da mesma categoria, até o próprio Peugeot 208. Tá? Mas eu achei que o design dele é muito, mas muito agradável mesmo. Tá? É uma plataforma muito bem utilizada para Honda, tá? Compartilha também com HR-V, mas desse formato, né, de hatch, que é um tipo de veículo que eu gosto, principalmente porque ele tem um ótimo perfil aerodinâmico, e isso acaba contribuindo também para penetração aerodinâmica, economia de combustível, é uma coisa que me agrada muito. Os veículos que eu mais gosto são hatch, tá? Perua ou State Wagon, que infelizmente a gente já não tem mais nenhuma no país, exceto as importadas, né? E sedã.
Aí depois SUV, não gosto muito, mas eu reconheço que é um veículo que vende muito. Aceleração, ainda usando aqui no modo Eco, ó, pé no porão. Responde muito rapidamente, fiz troca manual, redução de velocidade, tudo pelo pedal. Vou tirar do modo Eco, tirei do modo Eco e ainda vou usar o modo Sport. Tá? Então vocês vão perceber, tem uma lombada daqui a pouquinho, que ele vai ganhar velocidade até mais rápido, não tão rápido assim, mas vai ser até que divertido de você utilizar. Vou virar aqui. Vamos lá. E pé no porão. Modo esporte. 50, 70, 80, ainda fazendo as trocas manuais. 90. Vamos reduzir. Vocês viram, espaço muito curtinho. Ele acelera realmente muito rápido. Não quero mais fazer as trocas manuais. Eu seguro a alavanca para marchas ascendentes por alguns segundos. Ele já voltou para o S, ele mantém ainda o modo esporte, só que agora ele faz sozinho o trabalho de trocas para gente. Não quero mais usar um toquinho na alavanca levando ela para frente, ele voltou para o drive. Então, realmente é um veículo gostoso de você dirigir, bem esperto. Para a estrada é um veículo bem competente. Ah, velocidade máxima. Bom, gente, velocidade máxima dele, uns 186 km por hora. Mais do que suficiente, até porque as estradas no nosso país, legalmente, você não pode andar mais do que, dependendo da estrada, claro, mais do que 120 km por hora. Olha, como eu costumo dizer, é um veículo bem honesto, tá? É uma ótima opção para quem gosta de veículos hatches. Eu acho que a Honda dessa vez acertou em cheio. Gostaria de um veículo turbo? Talvez. Eu gosto de desempenho. Mas esse daqui não ficou um carro, como o pessoal costuma dizer, manco. Tá? É um veículo agradável. Tá? Ah, mas é porque essa versão é a versão Touring. Bom, gente, as outras duas versões, elas têm o mesmo powertrain. Mesmo motor 1.5 aspirado, com a mesma cavalagem, com o mesmo torque, com a mesma transmissão. Esse daqui, o que nós vamos ter a mais é, como eu falei, eu tenho um ADAS, esse ADAS muito mais completo, né? Já ADAS nível 2, tá? Eu vou ter o sensor de permanência em faixa, monitoração de veículo, então, assim, gostei. E a parte de áudio também é muito legal. Não vou colocar música aqui pra gente, senão a gente vai estar tomando um strike, tá? Mas é muito legal. Vou só colocar um segundinho aqui, ó. Então vocês veem, o som é muito legal. Como eu falei, Twitter aqui na coluna, tá? Carrinho bem completo. É barato? Não, gente. Não tem carro barato mais hoje em dia no nosso país. E frente aos concorrentes? Pouquinho mais caro, tá? Eu digo que aí vai entrar muito o seu gosto pessoal. Tem muita gente que vai preferir um veículo turbo. Tem muita gente que vai preferir de uma outra marca. Mas esse daqui, olha, me agradou bastante. Primeiro, pelo design. Eu olhei por fora e falei, olha, gostei. Veículo que, como eu sempre falo, não digo se é feio ou bonito, mas pro meu gosto tem um design muito agradável mesmo, tá? E andando me surpreendeu completamente. Veículo bem confortável, regulagem no nosso banco aqui de altura, distância, então... Ah, regulagem elétrica? Não, ela não é elétrica, tá? É uma regulagem manual. Dado que ele é o top da categoria, eu acho que precisaria ter uns bancos de regulagem elétrica. Só que são bancos de couro, né? Não sei se seria um motivo de encarecer tanto custo assim. Eu acho que essa é uma das coisas que eu
gostaria que colocassem bancos elétricos. Tá, tem teto solar? Não, não tem teto solar. Para mim, nunca fez falta. Tá? Como Dona Patroa costuma dizer, carro é tudo igual. Porque é motor, 4 rodas, volante, você achando que seu carro é melhor do que o carro do vizinho. E aí entra nessa história do teto solar. Você acaba tendo por comodidade, por beleza, mas você não usa tanto quanto você gostaria. Mais ou menos que nem piscina. Experimentem ter piscina em casa. Você é louco para ter uma. O dia que você tiver, você vai usar muito pouco, não vai ter tanta justificativa. Então, o teto solar é uma coisa que eu não faço questão, mas eu sei que tem muita gente que gostaria que aqui tivesse também o veículo com teto solar. Posto isso, na minha opinião, é um veículo mais do que aprovado, um veículo que realmente agradou bastante. Dito isso, vamos voltar lá para a base, fazer nossas considerações finais. Como eu sempre falo, é uma volta um tanto quanto reduzida. Numa outra oportunidade, se tivermos a chance, vamos fazer uma avaliação dinâmica muito mais completa. Mas aqui, nesse momento, é isso, gente. Chegamos, parei o veículo, gatilhozinho aqui da nossa alavanca, só levar ele todo para frente, ele já está no parque. Acionei nosso freio de estacionamento, tá? Mãozinha aqui no start-stop, veículo desligado. Bom, gente, eu digo que o carro está aprovadíssimo. Nossos agradecimentos. Primeiro, ao Autódromo de Interlagos, a gente agradece muitíssimo a gentileza de nos ceder a dependência para a gente poder fazer essa avaliação. Gostaram do veículo? Não esqueçam, entrem no site da montadora para vocês verem as opções que vocês têm, até a opção de cor, ver valores que está na faixa lá dos seus 140 mil, mas sempre tem aquela questão de diferenciação de preço para quem vai comprar como pessoa física, como pessoa jurídica, sempre tem alguma opção de diferenciação de preço, tá? Não esqueçam também de curtir, compartilhar, comentar, digam que se vocês estão gostando do formato que a gente tem feito, como a gente tem avaliado, deixem lá algum comentário, um joinha e, principal, o que vocês gostariam para o próximo veículo? Mandem para a gente vai tentar atender vocês sempre que possível. Dessa maneira, muito obrigado pela atenção e até a próxima.